pessoal, boa tarde para vocês. Sexta-feira, nós estamos aí tentando adquirir mais conhecimento para poder estar encarando esse mercado de trabalho que está aí muito difícil, né? Pouquíssima vaga de emprego e muita demanda, né? Muita gente precisando aí de emprego. Nós vamos para a nossa primeira live, tá? E vamos falar aí de um tema que eu acho que é muito importante para vocês que têm uma certa dificuldade ainda na entrevista de emprego. Nós vamos falar aí um pouquinho de das 8 maiores, né, dificuldades que os candidatos têm. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa, tá? Eu sou consultora de RH, já tem mais de 3 anos que eu atuo no mercado como consultora de RH e desenvolvendo aí recrutamento e seleção de pessoal para diversas empresas de diversos segmentos. Então, aí na minha experiência, eu pude notar, né, algumas dificuldades que alguns candidatos tinham no decorrer da entrevista de emprego. E às vezes, gente, são detalhes simples, né, que te descartam de uma possível vaga, tá? Então, vocês vão entender aí algumas dessas dificuldades e identificar aí, né, de como você costumava falar durante a entrevista de emprego e ver que às vezes são erros bem comuns, né, e acaba te tirando aí de uma possível vaga de emprego. Então, vamos começar? Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, né, que é importante para qualquer vaga de emprego, é aquilo que vem anterior a ela, é a sua preparação para ela. Uma das duas coisas que eu gosto de falar e que é importante para todas as etapas, né, desse processo seletivo, são muito simples e quase ninguém faz, que é o quê? É você conhecer a empresa, tá, para a qual você está se candidatando, conhecer sua cultura organizacional, como que funciona. Você vai notar no decorrer dessa live que esse detalhe, ele é importante para todas as etapas, para todas as perguntas. Você ter esse conhecimento sobre a empresa vai ser muito importante. E a segunda coisa é você ter o conhecimento sobre a vaga, tá? Tudo que o recrutador vai fazer durante o processo seletivo é identificar se você é a pessoa apta para trabalhar naquela empresa e para aquela vaga. Então, conhecer essas particularidades vai ser importante para você ter mais segurança na hora da entrevista, tá? Então, vamos lá. Antes, né, só de começar, gostaria de deixar para vocês ficarem até o final, que a gente tem algumas novidades para contar para vocês aí no final da live, de alguns projetos muito bacanas que nós estamos promovendo, que nós vamos promover nas próximas semanas, tá ok? Então, vamos lá começar. Primeira coisa o primeiro erro, a primeira dificuldade que os candidatos normalmente têm durante a entrevista de emprego, a apresentação pessoal. A apresentação pessoal, galera, é como você se veste, tá? Vamos ver, muitas pessoas têm dificuldade, o que eu vou vestir, o que eu não posso vestir, será que eu tô vestida adequadamente? E muitas pessoas, na hora de se vestir para uma entrevista de emprego, elas acabam não se preocupando tanto com esse quesito. E a apresentação pessoal, nós vamos pegar 3 pontos dessa apresentação pessoal. A primeira é, né, assim como você está vestido. A segunda é como você está se portando, tá? É como a sua postura na entrevista de emprego. E a terceira é a sua voz, tá? É como você conversa, a sua comunicação. Então vamos lá para o primeiro quesito. Esse primeiro quesito, né, como nós já falamos, é muito importante que você conheça a empresa para a qual você está pleiteando a vaga, né? Para você entender o que é importante para ela e o que não é. Então, sempre que você for se candidatar para uma vaga, se ela tiver uma rede social, se ela tiver algum site, procure conhecer sua cultura organizacional e saber como as pessoas se vestem, como as pessoas se portam dentro dessa empresa. Vai ser muito importante para você definir como você vai se vestir. Por quê? Existem vários extremos, né, da forma com que você vai vestir. Vou contar 2 historinhas para você.
Uma vez eu fiz uma entrevista, uma pessoa ela fez um processo seletivo para uma vaga de uma empresa que vende produtos agrônomos, né, para fazenda e produtos agropecuários. E essa pessoa foi muito bem arrumada, tá? Ela foi muito bonita, sapato de salto, maquiagem. E no final das contas ela não foi contratada. E aí ela pediu um feedback do recrutador, né, quando ele ligou dando retorno, e esse recrutador ele falou o seguinte: você é muito chique para essa vaga, muito glamurosa, você veio, é muito arrumada, é uma vaga mais simples. O que você tem que entender aí? Qual que é a empresa? É uma empresa que vende produtos agrícolas e agropecuários. Essa empresa, ela vende para quem? Qual que é o público-alvo dela? São pessoas de fazenda, pessoas mais simples, e é muito comum essas pessoas quererem se identificar, né, com a empresa que elas vão comprar. Então, as pessoas elas precisam estar preparadas para que o público-alvo se identifique com ela. Então, se essa pessoa tivesse visualizado isso antes, talvez na hora de se vestir, ela teria colocado algo um pouco mais simples. Então, existe esse extremo de, às vezes, você ir muito chique para uma vaga que, às vezes, é mais simples, ou de você estar muito simples para uma vaga que é mais glamurosa. O que é importante? E o que a gente fala, né? Que talvez aí vai ser... Não vai ter tantos erros. Que você talvez coloque uma roupa mais básica, né? Que seja, de preferência, uma roupa mais social, porém uma roupa mais neutra, né? Uma roupa que para você não errar, não ficar nem muito chique, mas também não ficar muito aquém, né? Daquilo que... vamos dizer, do que é necessário, do que é importante para a empresa e do que vai te destacar. Por quê? Com a sua apresentação pessoal, você transmite muita coisa. E é muito importante você tentar entender o que você está transmitindo com o que você está vestindo. Vamos dar algumas dicas aí super bacanas do que você deve vestir, tá? E do que você não deve vestir para uma entrevista de emprego. O que você deve vestir? Uma roupa para as meninas, né, para as mulheres aí, uma roupa mais social, né, de preferência uma blusa mais fechada, uma calça social. Se você estiver vestindo calça jeans, a preferência é por calças mais escuras, tá? Porque elas transmitem mais seriedade. E roupas mais sociais. Evitem extravagâncias, evitem decotes, evitem transparências, roupas muito curtas e acessórios ou maquiagens muito extravagantes. Então, né, o que você quer transmitir é profissionalismo. Você precisa entender que uma vaga, uma entrevista de emprego, ela é uma situação mais formal e você precisa estar vestido de acordo com ela. Então, evitem extravagâncias. Uma coisa que é muito importante é você pensar o que você está transmitindo com essa roupa. Vou contar uma situação que aconteceu uma vez comigo numa entrevista de emprego. Uma candidata, ela chegou, primeiramente ela já chegou atrasada, né? O que já é um ponto muito negativo na entrevista de emprego. E ela chegou, parece que a primeira roupa que ela encontrou pela frente, ela saiu, pegou. Tava com a cara de sono, cabelo, né? Fez um pouquinho porque não teve muito tempo de estar penteando o cabelo. O que isso quer dizer? O que essa apresentação dessa pessoa passou, né, para mim como recrutadora? Que ela não era uma pessoa responsável, né? Que talvez não tenha atentado aí aos horários, não passa responsabilidade. Então, para você entender como é importante essa apresentação pessoal no que você está transmitindo para o recrutador. Se você transmite que você, né, mais seriedade, mais profissionalismo, se você transmite que você é uma pessoa que talvez não está dando tanta importância ali para aquela situação. Para os homens, o que é interessante, o que é importante você usar? Roupas mais sociais também, tá? Calça social ou calça jeans mais escura, sapato fechado ou sapato, né, sapatênis, algo que seja mais formal. De forma alguma, gente, não use boné, não use bermuda, tá? Já teve gente que já foi desclassificada porque tá usando bermuda. É completamente informal, né?
você usar bermuda numa entrevista de emprego, e acontece sim com frequência, regatas. Então são roupas que precisam ser evitadas. Você quer transmitir profissionalismo e seriedade. Você não está indo para uma padaria comprar um pão, você não está indo para o boteco tomar, né, aquela cervejinha. Então você precisa transmitir seriedade com essa apresentação sua, né, pessoal, com o que você está vestindo. Então é muito importante isso daí. Parabéns pelo canal, Andresa. Obrigada, Lucas. Outra coisa. Então, nós falamos aí um pouquinho da apresentação pessoal, né? Porque você está vestindo. E a segunda coisa da apresentação pessoal é a sua postura, né? Existe uma diferença de você estar assim, né? Todo jogado na cadeira, e de você estar mais ereto. O que você transmite com isso é diferente. Ou você está jogado na cadeira de qualquer jeito, isso vai transmitir uma postura mais profissional ou não. Então é importante você se atentar à forma com que você está posicionado aí durante a entrevista de emprego. Outra coisa, você tem que firmar que você está conversando com o recrutador, tá? Eu já fiz uma entrevista uma vez que a candidata estava, né, mexendo no cabelo e assim, como se estivesse batendo um papo com a colega. Então, esses detalhes vocês precisam dar a devida importância, né? De como vocês estão se comportando ali, a postura de vocês na frente do recrutador, porque você pode estar transmitindo que realmente você é um profissional sério ou, né, que você não está levando a situação com seriedade. O terceiro ponto aí é a voz, né? Isso tudo faz parte da apresentação pessoal, tá bom, galera? Sua voz, com sua voz você pode transmitir, né, segurança, né, autoconfiança ou não. É bom evitar tonalidade de voz muito alta, mas também muito baixa, porque o recrutador ele precisa entender. Quando você fala muito baixo, ele não entende ou não transmite segurança, né, do que você está falando, confiança, parece que você está com medo. Então, é muito importante você se preocupar na apresentação pessoal com esses 3 quesitos. A forma com que você está vestindo, a forma com que você está se portando e a forma com que você está falando, ok? Então, essa é uma dificuldade comum e a gente vê muito, né, durante o processo seletivo, que é como as pessoas estão se vestindo e se portando na entrevista de emprego, e às vezes eles ficam com dificuldade mesmo de escolher qual a roupa mais adequada para usar. A segunda dificuldade já é a apresentação profissional. Sabe aquela pergunta que te fazem durante a seleção? Quem é você? Me fale sobre você. Muitas pessoas têm dificuldade de saber o que elas vão falar. Algumas falam demais e outras falam de menos. E é preciso você ter equilíbrio, né? Tem gente que às vezes é muito detalhista e acaba ficando uma apresentação cansativa. Chega no final, às vezes ninguém já nem sabe tudo que foi falado naquela apresentação. Então você precisa saber fazer uma apresentação que seja objetiva e concisa e que tenha informações importantes para o recrutador, né? O que ele vai avaliar ali? Durante todo o processo seletivo, o que o recrutador está buscando saber é se você é a pessoa adequada para a vaga. Então, durante todas essas etapas, durante cada pergunta, é isso que ele vai tentar identificar, ok? Então, se você fala de menos, às vezes também você deixa de trazer informações que são importantes para você preencher aquela vaga, ok? Então, vamos lá. Quem você é? Quais são quando você for responder essa pergunta, quem é você na entrevista de emprego? O que é importante você falar? Primeiro você tem que saber que a sua apresentação ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Tem muita gente que termina a apresentação e fica sem saber o que falar. Então você aí na sua casa vai tentar desenvolver essa apresentação de uma forma que ela tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Então é importante você introduzir o quê? Quem é você mesmo, tá? Seus dados pessoais. Lembra o currículo, como é que ele é formalizado? É basicamente isso que a empresa, né, que compõe uma apresentação. Então você vai falar: meu nome é Andresa, eu tenho 33 anos, tá? Sou solteira, tenho uma filha. E aí,
é muito importante, né, depois que você der essa introdução, você começar a falar da sua formação e da sua experiência de uma forma objetiva e que tem as informações que a empresa quer saber, tá? Então, por exemplo, se você está se candidatando para uma vaga de vendas e algumas pessoas têm mais de uma formação, você destaque a formação, tá? E as experiências que tem a ver com essa vaga. Então, se você vai colocar aí, se você está pleiteando uma vaga para a área de vendas, você vai falar a sua formação e os cursos que mais tem a ver com essa experiência, né? Com essa vaga. E a experiência é a mesma coisa. Não precisa colocar todas, tem gente que tem muita experiência profissional, não precisa de você colocar uma por uma e falar o cargo e as atividades desempenhadas uma por uma. É importante que você coloque as 2 ou 3 últimas mais importantes para aquela vaga. Então, se você está pleiteando uma vaga de vendas, por exemplo, você vai colocar as vagas na área de vendas ou de atendimento, tá? Que sejam similares. Às vezes você não tem experiência na área, você tente destacar uma experiência que algumas atividades que você desenvolvia, tá? Vão te ajudar para essa nova vaga. Então, se, por exemplo, é uma vaga de vendas e às vezes você já trabalhou como recepcionista, você trabalhar com o público é um quesito importante, tá? Então, você faz aí sua apresentação pessoal, fala da formação, né, de cursos que são importantes para a vaga e você fala de 2 ou 3 últimas experiências que mais são importantes para aquela vaga, o cargo e algumas das atividades, né, básicas que você desempenhava ali. O que você precisa entender? Você vai citar as atividades que têm a ver com a vaga. Não precisa ficar enchendo linguiça e falando um monte de coisa. Fala o que é importante para a vaga. E uma coisa que pode ser um diferencial nessa hora é você falar alguns resultados obtidos durante aquela experiência profissional. Então, por exemplo, se você ganhou um prêmio de melhor vendedor ou de funcionário de destaque, né, por ter feito muitas vendas, então é interessante você destacar esse up aí, né, esse resultado alcançado. Então, é um up aí que você, na hora da apresentação, que é muito interessante você colocar. Então, coloque aí um pouco dos resultados obtidos, às vezes é algo que você desenvolveu na empresa e que foi de grande valia para aquela instituição, tá? Então, você falou aí sua apresentação, falou um pouco da sua formação e da sua experiência, destaque também os seus pontos fortes, né? Fala um pouquinho de quem é você, sempre destacando as habilidades que são importantes para aquela vaga, tá bom? Então, se você vai falar dos seus pontos fortes, das suas habilidades, como a gente já falou no começo, né, que você vai identificar o que é importante para a empresa e o que é importante para a vaga, você vai sempre tentar destacar aquilo que é melhor em você e que é importante para aquela vaga. E vai finalizar falando do seu objetivo naquele momento, né? Então, como a gente falou, que essa apresentação profissional aí, ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, você vai concluir falando que o seu objetivo é aquela vaga e o porquê que você tá ali, ok? Então, essa daí é a sua apresentação profissional. Outra dificuldade e que essa daí é um ponto assim que às vezes o profissional melhor, tá, mais qualificado acaba caindo. Quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos? Principalmente quando se fala de pontos fracos, tem muito profissional que acaba se auto-sabotando e acaba perdendo experiência de emprego por falar um ponto fraco que é muito complexo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava fazendo uma entrevista de emprego para uma vaga de estágio. E aí tinha um candidato que durante toda a seleção, a gente faz algumas dinâmicas de grupo, ele foi muito bem. Durante a entrevista também ele se destacou e ele era muito comunicativo e muito desenvolvida a comunicação dele. E aí, quando eu fui perguntar para ele dos pontos fortes e dos pontos fracos, nos pontos fracos ele virou e falou assim: eu sou muito preguiçoso e procrastinador. Gente, vocês têm ideia de como que isso acabou com a oportunidade dele ali? E
Tipo, foi uma seleção, a gente às vezes fica 2, 3 horas numa seleção, que tipo, foi muito complicado de achar um profissional qualificado. Ele era a minha esperança e aquela esperança se desfez ali diante dos meus olhos. Quando ele falou isso, que ele era muito preguiçoso e procrastinador, minha vontade era de chorar. Então, tipo assim, tenham muito cuidado com o que vocês vão falar nessa hora, tá? O que é interessante aí vocês entenderem? Primeiro, autoconhecimento. Faz uma lista aí na casa de vocês, tá? É muito importante isso para tudo, até para o seu autodesenvolvimento, autoconhecimento. Se autoanalise, veja quais são os seus maiores pontos de destaque, faz uma lista aí de 10 pontos de destaque que você tem. E também pontos fracos, 10 pontos de desenvolvimento que você precisa melhorar. Isso vai ser muito importante na hora de você responder essa pergunta e não se auto-sabotar, tá? O que é importante você saber nos pontos fortes? Como a gente já falou, a empresa, o recrutador, ele tá te analisando para saber se você é a pessoa mais importante para aquela vaga. Então, você vai destacar o quê? Seus pontos fortes que são importantes para aquela vaga, como nós já falamos. E os pontos fracos, vocês vão evitar, tá? Falar pontos fracos que vão atrapalhar você conseguir aquela vaga, tá? Existe aí uma diferença entre você ser o super sincero e falar absolutamente tudo da sua vida, né? Vamos entender que quando você está num recrutamento, né, durante um processo de recrutamento e seleção, você está no começo de uma possível relação trabalhista. E quando você está aí no começo de uma possível relação, você está conhecendo uma pessoa, você fala coisas que são importantes para aquele momento, né? Para que você comece a conhecer aquela pessoa. Então você não precisa sair falando tudo sobre você. Tenha atenção na hora de falar esses pontos fracos e você acabar não se auto-sabotando. Então, por exemplo, se a vaga é uma vaga que exige uma pessoa ser mais extrovertida, né, e você falar que você é tímido, você já perdeu a vaga. Às vezes a sua timidez não vai te atrapalhar no seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho, e você sabe disso. Porém, se você falar que você é tímido, é claro que a empresa vai acabar não te contratando, porque ela precisa de uma pessoa que seja mais extrovertida, mesmo que a sua timidez não vai te atrapalhar. Então, como você já analisou a vaga, você sabe o que é importante para a vaga, você vai evitar falar esses pontos fracos que você sabe que pode te prejudicar. Tá bom? Uma dica aí sobre pontos fortes também, pessoal. Tem muita gente que fala honestidade, pontualidade, assiduidade. Gente, isso é muito importante? Mas isso é mais do que sua obrigação, tá? Então, tenta destacar aí outros pontos fortes que são importantes para a vaga e que vão chamar mais atenção do que algo que seja a sua obrigação, que é importante, mas que é a obrigação de todo bom funcionário ser assíduo, ser pontual e ter responsabilidade, né? Ser honesto. Isso é importante para todo profissional. Então, vamos tentar destacar outras habilidades aí, principalmente habilidades que as empresas estejam buscando muito no mercado, ok? Então, pontos fortes e pontos fracos, né? Você já tem aí uma ideia do que vocês vão responder a partir de agora. Pontos fortes que se destacam são importantes para a vaga, pontos fracos que não vão te atrapalhar a conseguir a vaga de emprego, ok? Outra perguntinha capciosa. Onde você quer estar daqui a 3, 5, 10 anos? Independente da quantidade de anos que ele colocar, o objetivo é o mesmo. Primeiro, saber se você tem perspectiva de futuro, né? Se você se planeja, se você já tem uma perspectiva maior para o seu futuro. E segundo, se suas perspectivas, né? Seu objetivo futuro está de acordo com os objetivos, né, as perspectivas futuras da empresa. Por quê? Se você é uma pessoa que ele fala, como é que você quer estar daqui a 3 anos? Eu quero estar concursado. Se você quer estar concursado, então quer dizer que aquilo ali não é o que realmente você quer, aquilo ali é uma etapa da sua vida, né? E por mais que acontece, né, a gente sabe que às vezes a gente entra num lugar que aquilo ali vai ser somente uma etapa. Se a empresa, ela visualiza que não é aquilo ali que você quer, ela vai dar uma oportunidade para quem realmente quer e vai tentar se desenvolver ali dentro e crescer. Então, é muito importante você, na hora de você responder essa pergunta, você estar atenta a esses detalhes, tá?
a sua perspectiva futura, tá? E se a sua perspectiva futura, seu objetivo profissional, ele tá de acordo com a perspectiva da empresa que você está se candidatando, ok? E aí, como você pode se destacar nessa pergunta? A maioria das pessoas falam que quer estar com a casa própria, com carro, alguns falam que querem estar casados, com filhos. Isso são questões básicas que a maioria de nós queremos, né? Quem é que não quer ter a casa própria, um carro? Quem é que não quer viajar? Então, essas questões básicas não tem tanta necessidade de você falar. O que ele quer saber é se você é um cara também que se planeja. Então, você vai falar coisas que são interessantes de você falar, relativos à sua vida profissional, crescimento, que você quer estar numa empresa que você, que você se desempenha mais e tem essa perspectiva de crescimento. E é importante que você transmita também que você tenha foco, que você tenha objetivo e que você já tenha uma visibilidade de onde você quer chegar e do que você precisa para chegar lá. Então você vai tentar transmitir tudo isso quando você for responder essa pergunta de emprego, tá? Como que você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Então você vai tentar transmitir aí esse objetivo com muita precisão, né, e com foco. Então, como seria uma resposta aí bacana? Como você quer daqui a 5 anos? Então, você já se planejou, né? Eu quero terminar minha faculdade, já estar no mestrado, quero estar no emprego onde eu tenha perspectiva de crescimento, eu sou uma pessoa que eu tenha visão de futuro, eu tenho intenção de ser talvez um gerente, um grande executivo dentro de uma empresa, e eu quero uma empresa que me possibilite alcançar esse objetivo, tá? Então, é claro, como você já observou sobre a empresa, observe também se a empresa ela te dá essa perspectiva, porque se você falar que você quer uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento e aquela empresa não tiver, é muito provável que ela não vá te contratar, ok? Então, tente aí transmitir esse foco, essa objetividade e essa perspectiva de futuro durante essa resposta, ok? Outra dúvida que é muito parecida, porém ela traz mais para o presente. Qual que é o seu objetivo profissional? É uma dificuldade que as pessoas têm de responder durante a entrevista de emprego, porém, diferentemente da outra questão, ela está mais ligada ao que você quer no momento, ao seu presente, tá? E o que você quer naquele momento? O seu objetivo naquele momento é aquela vaga. Tá? Então, o que o recrutador ele está tentando identificar nesse momento? Se é o que você realmente quer, se você quer realmente aquela vaga. Se você responder qualquer coisa diferente disso, é porque você não quer, né? Você tá ali só porque você precisa de um emprego ou de um salário e você provavelmente não vai permanecer muito tempo nele. Então, quando você for responder aquela vaga, você tenta focar em algo que esteja naquela vaga e naquela empresa, tá? Que é o que você tá querendo naquele momento, tá? Então, visualiza, por exemplo, se você pegar uma empresa não sei, supermercado. Então, você fala o que você gosta ali no supermercado, né? Não, eu gosto de mexer com pessoas, da parte de logística, eu tenho interesse de estar gerenciando. Então, tenta focar em coisas que estão dentro daquela vaga, quando você for dar essa resposta. Se você falar qualquer coisa que é diferente disso, a empresa ela não vai te contratar, porque o objetivo dessa pergunta é saber se você realmente quer essa vaga, tá? Outra questão também, uma pergunta que é muito comum na entrevista de emprego: por que devemos te contratar? Eu acho que o problema dessa pergunta é que muitas pessoas, elas não sabem interpretar adequadamente qual que é o objetivo dessa pergunta. E elas acabam focando em algo completamente diferente do que elas devem apresentar. Quando eu te pergunto por que eu devo te contratar, muitas pessoas elas focam na dor delas, nas necessidades dela e não da empresa. Então, respostas muito comuns nessa pergunta de emprego porque eu tô precisando, ou porque eu tenho muitas contas para pagar,
ou eu já escutei, né, porque tá muito difícil de conseguir emprego, né, eu tenho filhos. Então, não é esse o objetivo da empresa quando ela te faz essa pergunta. O que ela quer saber quando ela te pergunta por que ela deve te contratar é o que você pode oferecer, o que você pode agregar à empresa. Qual que é o seu diferencial entre os candidatos que estão ali? Então, quando você for responder essa pergunta, o que você precisa é destacar quem você é, né? As suas qualidades e não as suas dores, não as suas dificuldades. Pensa aí comigo, a gente está aí numa situação de crise onde muitas empresas estão passando por dificuldades. Então, essas empresas, se elas já estão passando dificuldades, ela pega uma pessoa que não transmite a firmeza de que ela é a pessoa certa para aquela empresa, né? De que ela vai agregar valor e que ela vai ajudar aquela empresa a se manter no mercado. É mais um problema para aquela empresa. Ela está tentando ali, da mesma forma que você, sobreviver no mercado. Então, ela precisa de pessoas que vão mostrar que vão ajudar essa empresa a sobreviver no mercado. Então, se você mostra sua fraqueza, suas dores, é muito mais difícil da empresa te contratar. Então, o que você tem que mostrar é que você é a solução para aquela empresa, né? Então, você vai destacar aí o seu diferencial entre os seus concorrentes, né? Porque é isso que a empresa precisa de você. Ela precisa identificar que você é a pessoa certa para aquela vaga. Então, quando você for responder essa pergunta, evite falar dos seus problemas e das suas dores. Até porque não é por esse motivo que a empresa vai te contratar. Ela não tem como entre vários candidatos, medir qual dor é maior. Ela tem como medir, né? Ela tem como analisar quais pessoas têm mais competências para poder estar assumindo aquela vaga. Então, é isso que você vai mostrar, né, quando você for responder essa pergunta. Outra pergunta que às vezes os candidatos têm muita dificuldade na hora da entrevista de emprego. Por que você saiu do seu último emprego? É uma pergunta que você tem que ter muito cuidado para poder estar respondendo, né? De forma que você mantenha uma ética e um profissionalismo. Então, pense muito bem, porque tem muitas pessoas que começam a falar mal da empresa, e isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, quando você for responder essa pergunta, por que você saiu do seu último emprego? É claro que é importante você manter um profissionalismo. É importante que você seja sincero. Porém, você tem que ter cuidado da forma com que você vai exemplificar. Quando você fica, deixa eu só ver um comentário aqui. Quando você fica 1 ano na empresa e depois ela te demite, fala que vai ter substituição. Aí te dá carta de referente. Muita gente te olha com receio. Porque normalmente, eu não sei por que olha com receio. Quando a pessoa... Porque normalmente, Lucas, vou responder aí a pergunta do Lucas. Quando você fica 1 ano na empresa e ela fala que vai ter substituição, para alguns recrutadores pode-se subentender que você não estava dentro das expectativas da empresa, né? Mesmo que ela te dê uma carta de referência para te ajudar, vamos dizer assim, subentende, se ela já tá te substituindo, quer dizer, né, pode-se subentender que às vezes você não estava ali dentro das expectativas da empresa, por isso ela sentiu a necessidade de estar substituindo. O que a gente pode pensar aí é uma forma diferente de estar transmitindo isso para empresa. Até mesmo quando a gente fala redução do quadro de pessoal, tem que ter muita atenção, porque a gente fala, reduzir o quadro de pessoal. Se quando está reduzindo o quadro, a primeira pessoa, né, a sair é você, também pode se subentender que talvez você não estava aí dentro das expectativas da empresa, por isso que talvez ela preferiu te demitir ao invés de demitir uma outra pessoa, tá? Então, o que a gente pode pensar de diferente aí na hora de falar questão de substituição, né? Que talvez você, né, os objetivos da empresa, né, ou talvez a cultura organizacional da empresa não estava de acordo com o seu, né? Talvez você estava visualizando uma coisa que a empresa não estava te oferecendo no momento. O seu momento não estava alinhado com o momento da empresa. Há uma ótima resposta. Se ela mandou embora é porque algo não estava alinhado. Exatamente. Então, isso aí
subentende, né? Quando o recrutador, quando a empresa te demite por esse motivo, ou você fala esse motivo, o que transmite é justamente isso daí, que alguma coisa não estava legal aí entre vocês, né? Por isso houve uma substituição. Então vamos tentar aí ter uma atenção na hora de dar essa resposta e talvez passar que um motivo de uma forma que não vai transmitir que você é um mau profissional, porque às vezes você não é, mas talvez ali alguma coisa não estava batendo com a empresa e você pode transmitir isso numa boa. Olha, meu objetivo não estava de acordo com o objetivo da empresa, ou eu estava visualizando outra perspectiva, né? Estava com outra perspectiva que a empresa não poderia estar me oferecendo naquele momento, e aí eu preferi sair, ou a empresa, né, em comum acordo, preferiu me dispensar, e aí eu tenho uma carta de referência, né, para mostrar que, né, eu desenvolvi as minhas atividades de uma forma super bacana, mas chegou um momento que nossos objetivos não estavam iguais. É uma forma diferente de você dar a mesma resposta, sem mentir e sem talvez transmitir que estava tendo algum problema, né, da empresa estar substituindo por você não estar atendendo as expectativas dela. Olha, eu acho que eu como recrutadora, tá? Eu vou falar por mim. Eu acho que acontece durante nossa vida profissional de às vezes nós estarmos com objetivos diferentes, né? Ou às vezes você entrou numa empresa hoje com um objetivo, né? Ou com uma perspectiva futura. E durante sua experiência profissional ali, você identificou que aquilo ali não era realmente o que você queria, ou né, você às vezes está com uma perspectiva maior, ou você se autodescobriu de uma forma, né, foi promovendo um autoconhecimento e visualizou que às vezes você queria fazer uma outra coisa diferente e às vezes saiu. Agora, de contratar pelo pouco tempo. Sim, pessoas que têm currículo, normalmente, galera, quando você tem um currículo e todas as suas experiências são de muito pouco tempo, realmente há um receio da empresa de estar contratando, tá? Por quê? Porque se você não fica em lugar nenhum, aí já é uma outra vertente, né? É o pouco tempo de experiência, o pouco tempo de permanência nas empresas. Realmente as empresas elas têm esse receio de estar contratando, porque mas isso não é uma empresa, tá? Isso é quando você tem várias experiências e em praticamente todas as suas experiências você não fica muito tempo nas empresas. Subentende-se que ou você, né, talvez não tenha aí compromisso e por isso você não fica em lugar nenhum. Assim, pelo momento do Brasil é normal, mas em outras situações, vamos dizer, um pouco antes dessa crise, o receio das empresas é basicamente isso. Ou por que você não fica em lugar nenhum? Então tem aquela pergunta, aquele receio de você, por que você não fica em lugar nenhum? E se você não fica em lugar nenhum, provavelmente você não vai ficar muito tempo ali naquela empresa. Então a gente até fez uma postagem sobre isso. Se você não fica muito tempo em lugar nenhum e não vai ficar ali naquela empresa, é muito tempo, é investimento que a empresa faz em você e que não vai dar em nada, entendeu? Então ela subentende que se você não vai ficar ali muito tempo, ela vai estar investindo em você à toa. Então por isso que tem esse certo receio da empresa de contratar pessoas que não ficam muito tempo nas empresas. E também pode se subentender que tem alguma coisa errada. Por que você não fica? É uma falta de compromisso sua, talvez você não é aquele profissional dedicado, porque então tem, claro, sim, esse certo preconceito. Mas aí a dica que eu dou para vocês, né? Igual, por exemplo, pelo momento do Brasil, isso é normal. É você tentar dar uma justificativa para aquela saída que seja uma justificativa plausível, né? Já houve uma vez que eu fiz uma entrevista de emprego, eu fui perguntar a pessoa pelo qual motivo ela saiu da empresa. Eu tava muito cansada. Minha empresa, não sei. Então, tipo assim, que não passa muita segurança. Então, se você ficou pouco tempo nos seus empregos e você sabe que isso já a empresa já tem um receio de estar contratando pessoas que ficam pouco tempo nas empresas, né? Então você tem que aí tentar transmitir uma justificativa que seja
algo mais plausível para aquela situação, algo que vai mostrar que você tem sim um compromisso, mas por uma situação atípica você precisou sair da empresa, ou por uma crise financeira, ou talvez porque por você ser a pessoa com menos tempo, seria te demitir, geraria menos custo para a empresa. Então, isso tudo aí são justificativas que podem ajudar. Andresa, é normal a empresa não contratar uma pessoa porque ela tem nível superior e o salário oferecido é o mínimo? Só não consegui identificar o nome da pessoa, porque tá um nome aqui diferente. Então, vou te responder. Dependendo da situação, sim. Não necessariamente nível superior. Quando a vaga é uma vaga muito simples e você visualiza que a pessoa já tem uma formação muito grande, né, e muita experiência profissional, a empresa subentende que você não vai ficar ali por muito tempo, que aquilo ali é simplesmente porque você está precisando, né, e não apareceu ainda uma coisa maior. Porém, Paulo César, Paulo César, a empresa ela subentende que o que você tá vislumbrando para sua vida já é algo maior, né? Já é algo melhor, principalmente se você tiver uma experiência maior. Então, ela vai evitar contratar porque para a empresa, você não vai ficar. Você está pegando ali a primeira oportunidade, mas se aparecer algo melhor, né, condizente com a sua área, com a sua experiência, você vai acabar pegando, né, normal. Então, sim, às vezes a empresa ela tem um certo preconceito na hora de contratar as pessoas para uma vaga mais simples, que tenha um perfil profissional um pouco mais engajado, né, com uma formação acadêmica maior ou uma experiência. Mas a gente sempre, como a gente falou lá da pergunta do objetivo profissional, o que você tem que talvez tentar transmitir ali é que não é bem isso que está acontecendo na sua vida. Talvez você está vislumbrando uma empresa que, mesmo não sendo uma vaga, né, grande, como talvez outras vagas do seu currículo, é uma empresa que você consegue visualizar conhecimento, né, perspectiva de crescimento profissional e de conhecimento, algo novo. Então, isso é uma forma de você estar tentando se desvencilhar aí de questões como essa, né? E às vezes aquela experiência ali é uma experiência que é menor, né? Talvez, como você falou, com o salário mínimo, mas que você consegue vislumbrar crescimento profissional, progressão na carreira, mais conhecimento, uma área diferente para você atuar, algo que você gosta de trabalhar e que esse detalhe não é tão importante para você, tá? É uma forma de você estar tentando aí se desvencilhar dessa pergunta e sair dela de uma forma mais tranquila, tá? Mas existe sim um certo preconceito. Vamos aqui para a última questão, né? Que ficou claro, Paulo César? Ficou claro aí a resposta para você? Vamos continuar aqui, né? Paulo César vai falando. Lucas, experiência ou sem experiência? O que você me diz no mercado hoje? Você fala para as empresas contratarem? Experiência ou sem experiência? O que você me diz no mercado hoje? A experiência, gente, isso é muito relativo, tá? Mas o que eu costumo falar, eu até fiz uma postagem hoje para primeiro emprego, que existem hoje algumas habilidades que as empresas estão buscando que vão muito além de experiência profissional, tá? Não que ela não seja importante, mas que às vezes é mais difícil de encontrar do que alguém com experiência. Por que eu tô falando isso? É muito mais difícil você desenvolver uma habilidade do que você adquirir um conhecimento sobre alguma coisa. Então, às vezes a pessoa não tem experiência, mas com pouco tempo ela pega o trabalho. E algumas habilidades são muito mais difíceis. Então, essa questão ela é relativa, porque isso vai depender muito do que você mostra na entrevista de emprego. O mercado hoje, ele está com pouca oferta e tem muita demanda. É claro que as empresas hoje, tá, no atual momento que nós estamos vivendo, que as empresas estão tentando aí também se manter firmes no mercado, e como está tendo pouca oferta e muita demanda, é claro que ela vai pegar aí o profissional mais completo que ela conseguir para a vaga.
né? Você tá tendo muita oferta e muita oportunidade, ela vai pegar aquele profissional que vai ajudar ela a estar se mantendo no mercado. Então, quanto mais experiência e quanto mais capacitação, qualificação esse profissional tiver, mais ele vai ter chance de estar sendo selecionado. Mas a questão da habilidade também é muito importante você avaliar, principalmente para as pessoas que não têm experiência. Não se desanimem. Você demonstrar certas habilidades na entrevista de emprego, às vezes é mais importante do que a experiência, justamente porque é mais difícil de estar desenvolvendo habilidade do que adquirindo conhecimento. Tá? Então, é muito relativa a sua pergunta, Lucas, né? Com ou sem experiência. É claro que numa situação que nós estamos vivendo de crise, as empresas elas vão procurar pegar profissionais mais qualificados possível, mas não quer dizer que a pessoa que não tem experiência, ela também não consiga se destacar. Tá? A gente até fez um post sobre isso hoje, então dê uma olhadinha na nossa página que vocês vão ver quais requisitos são importantes para você estar trabalhando aí, você que não tem experiência, de você estar trabalhando para você se destacar, porque não é porque você não tem experiência que você não consiga se destacar numa entrevista de emprego. Paulo César, ficou claro sim, porém que minha intenção nessa empresa era, ao conseguir a vaga, procurar uma graduação na área dela, mas não me deram sequer a oportunidade de falar isso. Obrigado. Uma dica que eu te dou, Paulo César, é que às vezes esses objetivos, eles precisam estar claros durante a entrevista de emprego, tá? Alguns pontos, igual você falou aí, que sua intenção na empresa era conseguir a vaga, procurar uma graduação na área dela, mas não me deram oportunidade para falar isso. Então, você já deixar isso claro na entrevista, né? Sem mesmo o recrutador te perguntar, talvez aí na hora de você fazer sua apresentação pessoal, você finalizar, né, falando dos seus objetivos e deixar claro suas intenções e que talvez para você realizar aquele objetivo depende dessa vaga. Então, numa próxima entrevista, né, talvez você ainda não tenha formação, não tenha graduação, mas é importante para aquela empresa. Então, você já deixa claro que a sua intenção, né, no seu objetivo profissional, a sua intenção é estar fazendo uma graduação e que talvez, mas que você precisa aí de ter um emprego para poder estar conquistando, porque para você fazer uma graduação, você tem que ter uma remuneração para você pagar. Então, tenta deixar isso bem claro aí na sua próxima entrevista, quais são os seus objetivos profissionais de acordo com aquela vaga ali. Então, se você tem intenção de fazer uma graduação, deixe isso claro também, ok? Mais alguma pergunta? Vamos passar para o último tópico, então. Nosso último tópico, que é, assim, às vezes uma dificuldade da maioria dos candidatos, é a questão da ansiedade e do nervosismo. O que eu queria deixar claro para você aqui? Gente, isso é normal. Todo candidato fica ansioso, fica um pouco nervoso na seleção. Mesmo que alguns não transpareçam, mesmo que alguns passem que às vezes, né, tão tranquilo, de boa, a maioria fica nervoso. Às vezes o que ele consegue fazer é controlar a sua ansiedade, o seu nervosismo, né? Qual que é a sugestão? Por nada, Paulo César. Qual que é a nossa sugestão aí para vocês, né, que ficam mais ansiosos, que ficam mais nervosos durante a entrevista de emprego? Respira fundo, relaxa. É normal, o recrutador sabe. Ai, Andresa, não é fácil. É claro que não. É muito relativo para cada um que vai te ajudar nisso, tá? Então procure, se você, né, sabe o que vai deixar mais tranquilo, procure aí esses atalhos para você manter a tranquilidade durante a entrevista de emprego, para essa ansiedade não te atrapalhar a responder, a se apresentar, falar questões que são importantes para você. E que por conta do nervosismo você acaba não consegue desenvolver. Então, tenta relaxar, manter a calma. E uma sugestão que a gente dá é você falar mais tranquilamente, tá? Mais pausadamente, que isso vai te ajudar a raciocinar melhor e não atropelar a sua fala.
Então, né, para você tentar ali durante uma apresentação ou durante a entrevista de emprego, né, talvez não transparecer tanto essa ansiedade, esse nervosismo, você fale mais calmamente, mais pausadamente, que isso vai ajudar, além de você controlar a sua ansiedade, vai ajudar você a falar de uma forma melhor, né, de uma forma que seja mais, que você se faça ser entendido, e também de uma forma que você se sinta mais seguro para falar, você vai conseguir raciocinar melhor e você vai conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma melhor, tá? Então, galera, essa né, o conteúdo que a gente queria trazer para vocês, né, que eu achei muito interessante. Durante todo o meu trajeto profissional foram esses os maiores, né, as maiores dificuldades que eu consegui identificar em alguns candidatos, e espero poder ter ajudado vocês a estar, né, visualizando melhores respostas na hora de que vocês estarem diante dessa situação. Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, vocês que estão me assistindo, algumas novidades que nós estamos projetando aí para as próximas semanas. Uma delas, a gente vai desenvolver uma live, tá? Toda semana com alguém que tenha interesse de estar fazendo uma simulação de entrevista de emprego, tá? Como é que é essa simulação? A gente vai estar chamando alguém que tem interesse, a gente já fez uma enquete, então já tem algumas pessoas que estão interessadas, a gente vai fazer uma live e vai simular uma entrevista com essa pessoa, né? E essa pessoa, e depois da entrevista a gente vai dar um feedback do que essa pessoa precisa melhorar. Então, se você tem interesse de estar participando, é uma ótima forma de você, além de treinar, ver o que talvez o detalhe da sua entrevista que tá te atrapalhando conseguir uma vaga de emprego, e tentar melhorar isso daí. Então vai ser uma live super bacana, a gente está projetando aí para a próxima semana a estar fazendo uma live com alguém que queira fazer essa simulação de entrevista de emprego. Então, se você quer, né, tá participando com a gente, eu vou daqui a pouco vou estar lançando um vídeo aí nos nossos stories falando sobre essa novidade. Você já coloca lá, eu quero participar, que na próxima semana a gente vai estar fazendo uma live com você, simulando uma entrevista de emprego. Então vai ser algo super legal, tá? Que com certeza aí vai ajudar muita gente a estar se desenvolvendo mais durante a entrevista de emprego, porque às vezes a gente perde a oportunidade por conta de um detalhe muito pequeno e às vezes a gente consegue identificar durante essa simulação, tá bom? Durante esse feedback que eu vou dar para vocês. E a outra novidade, que é uma novidade que vai aí que vai vir daqui a algumas semanas, é um curso que a gente está desenvolvendo para você se destacar melhor no mercado, tá? Mas aí só para você ficar ligado, a gente vai falando um pouco mais sobre esses projetos, tá? Sobre esse projeto no decorrer da semana e no decorrer dos vídeos que a gente está fazendo para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos, obrigado por quem participou, espero ter podido, né, tá contribuindo aí com vocês para que na próxima entrevista de emprego vocês consigam se destacar mais, tá bom? Muito obrigada, galera, muito obrigada. Boa tarde para vocês, bom fim de semana!